Olá, tudo bem? Então vamos à nossa aula sobre função logarítmica. Eu sou o professor Oswaldo Schocker, muito usada no Enem, em concursos e também no curso superior. Então vamos nessa? Então vamos começar assim. Sabemos que logaritmo de 8 na base 2 é 3. Por quê? 2 elevado a 3 é igual a 8. Vamos trocar esse 8 pela variável x. Então, trocando 8 pelo x, nós vamos ter uma função log de x na base 2. Observe que esse x aqui, ele não pode ser negativo. Ele vai de 0 até mais infinito. Nem zero ele pode ser, tá? E essa função sai desse conjunto e vai nos reais. Nós vamos ver como essa função se comporta daqui a pouco, tá? Então vamos à definição formal da função logarítmica, tá? Então, uma função cujo domínio é de 0 até mais infinito em R, f de x igual a log de x na base A, essa base pode ser 2, pode ser 10, pode ser o número E, que é 2,71, pode ser meio, é chamada de função logarítmica. Observe que o seu domínio é de 0 até mais infinito. Veremos mais adiante que a imagem é R. Como você já deve saber, essa base aqui tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, exemplos de funções logarítmicas. Log de x na base 2. Aqui uma função muito utilizada que é o log de x na base E. Esse é o número de Euler. Ele vale aproximadamente 2,71. O símbolo para log de x na base E é ln de x. Tudo bem? Então, gráfico da função logarítmica. Vamos começar com essa função aqui, ó. Log de x na base 2. Nós vamos preencher essa tabelinha aqui, depois vamos plotar os pontos e vamos ver o gráfico dessa função, tá bom? Então, quando o x é 8, log de 8 na base 2 é 3, porque 2 elevado a 3 é 8. Quando é 4, dá 2. Quando é 2, dá 1. Quando é 1, dá 0. Quando é meio, se aqui for meio, o expoente tem que ser menos 1. E quando é 1/4, menos 2. Atenção, o x nunca pode ser negativo, porém o resultado do logaritmo pode. Agora vamos plotar esses pontos. 8,3 está aqui. 4,2 está aqui. 2,1 está aqui. 1,0 está aqui. Meio menos 1 é esse e o outro 1/4 menos 2 está aqui. Vamos ligar os pontos, tá? Esse é o gráfico da função logarítmica. Atenção, hein? O valor do x só pega essa parte direita aqui, ó. Tá? E nem o eixo y, não encosta nunca no eixo y, tá? Então, o domínio é o x maior que 0. Como a base aqui é 2, a função é crescente, tá bom? Agora vamos mostrar o gráfico da função log de x na base meio. Tá? Você poderia fazer igual na base 2, plotar os pontos, né? Por exemplo, quando o x é 2, então o y tem que ser menos 1. Se o x for meio, né, o y tem que ser 1. Essa função, o domínio é o x maior que 0. Porém, ela é decrescente, tá? Porque o x aumenta e o y diminui. Quando a base estiver entre 0 e 1, a função sempre é decrescente, tá? Agora, qualquer logaritmo cuja base é maior que 1, eles são bem parecidos os gráficos, tá? Aqui você tem um logaritmo na base 10. Por exemplo, quando o x é 10, o y é 1. E o de cima é na base 2. Quando o x é 2, o y é 1. O formato do gráfico é bem parecido, quando a base é maior que 1. Agora, quando a base está entre 0 e 1, o formato também é bem parecido. Aqui você tem a base 1/10, por exemplo, quando o x é 10, o y é menos 1, e o de baixo é base meio. Quando o x é 2, o y é menos 1. Tá? Só voltando aqui, ó. Aqui é base 1/10 e base meio, tá bom? Ó, outros gráficos de funções logarítmicas é muito importante. Na verdade, essa função aqui, que eu quero o gráfico, é uma função composta da logaritmo, tá? Aqui você calcula o logaritmo só do x. Esse 3 está somando depois de cálculo do logaritmo. Então, por exemplo, quando o x é 1,
Logaritmo de 1 na base 2 é 0. 0 com 3, 3. Então a função ia valer 3. Tudo bem? Se o x é 2, log de 2 na base 2 é 1. 1 mais 3, 4. Então a função ia valer 4. Você está entendendo que o gráfico aqui está subindo 3 unidades? Tá? Então o gráfico dessa função basta subir 3 unidades. Tá? Caso aqui seja negativo, você desce. Tá? O domínio é o mesmo. É diferente quando tem um parênteses aqui. Tá? É diferente. Tá? Esse é diferente. Nós vamos ver isso agora no outro. Tá? Então vamos ver agora o gráfico de log de x menos 3 na base 2. Tá? Esse é diferente. Tá? Então aqui você vai ter que ver o que acontece com essa função. Por favor, olhe o domínio dessa função. Nessa função aqui o x é maior que 0. Aqui você tem que x menos 3 tem que ser maior que 0. Então o x tem que ser maior que 3. Então, você pode passar essa linha que estava aqui, ela pode passar aqui por 3, ó. Atenção, ó, tá vendo? Então, o x tem que estar para a banda de cá, depois do 3. Se você está gostando do vídeo, entre no canal, não custa nada para você, clique no vermelhinho, me ajude a te ajudar. Então, agora, vamos fazer o seguinte, vamos dar alguns valores aqui. X igual a 4, y igual a 0. Porque 4 menos 3 é 1. Log de 1 na base 2 é 0. X é 5. 5 menos 3, 2 dá 1. Então o gráfico agora fez isso. Ó. Ele fez 3 unidades para a direita. Tá? Então esse é o caso. Tudo bem? Se for mais 3 aqui, ó, você volta para a esquerda. Tá? Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Tá? E até a próxima.